Gente, tudo bem com vocês? Pergunta de hoje: será que todo casal casado tem que ter filho? Nesse vídeo eu vou apresentar para você alguns motivos pelos quais eu acho que mesmo os casais casados não devem ter filho. Será que eu estou estimulando que as pessoas não tenham filhos? Será que faz parte de uma conspiração intergaláctica para que a gente faça um controle populacional? Será? Não será. Eu sou completamente a favor de que casais tenham filhos. Se quiser ter 5, 10, 15 cada casal define a sua vida, define como vai ser o formato da sua família, né? Porém, existem algumas situações em que, de fato, eu acho que o casal deve pôr o pé no freio e pensar 2 vezes antes de ter um filho. O primeiro motivo que eu acho que deve levar um casal a pensar 2 vezes antes de pôr um filho no mundo é se não há acordo entre os dois. Já viu aquela história em que a menina quer ter um filho, mas o marido não quer? Ou o marido quer ter um filho e a esposa não quer? Eles não estão em acordo com relação a esse projeto. Como ter um filho é um projeto para o resto da vida dos pais, tem que pensar melhor. Porque se não houver acordo, se o encargo de ter um filho ficar só sobre as costas de um e o outro não quer nem saber, não é legal que tenha um filho. É bom pensar 2 vezes. Se o seu marido não quer ter um filho, se você está insistindo para ter uma criança para engravidar e o seu marido não quer, por exemplo, é bom você pensar. E ora, busca a Deus, peça ao Senhor que vá lá, ore, fala ao coração do seu marido para que o seu marido possa mudar de ideia. E vocês, em acordo, então, possam engravidar. O segundo motivo que eu acho que deve levar uma pessoa a não querer ter filho, mesmo que ela seja casada, é se ela não quer assumir responsabilidade. Gente, filho é muita responsabilidade. Como eu disse no primeiro item, é uma responsabilidade para o resto da vida. Não adianta você achar que vai colocar um filho no mundo e colocar uma outra pessoa para cuidar. Ele é responsabilidade sua e é uma responsabilidade diária. A vida da gente muda completamente depois que a gente tem um filho. A gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que eleger prioridades. Você tem que ajudar a criança em todos os sentidos, a se lavar, a dar banho, a se alimentar, a aprender coisas do dia a dia, a ensinar a andar de bicicleta, ensinar, ajudar na escola, ajudar com as tarefas, levar para o médico. É muita responsabilidade que a gente tem com uma criança. Quando a gente realmente encara o projeto de ter filho de forma séria. Então, se você não é o tipo de pessoa responsável que entende que ter um filho vai ter que ser prioridade na sua agenda do dia a dia depois que ele nascer, é melhor você não ter. Porque ter um filho e deixar de qualquer jeito no mundo não é bacana. Então, ter um filho é algo que envolve muita responsabilidade, muita abdicação. Vai ter que abrir mão de muita coisa. E se você não está afim de fazer isso, é melhor que você ponha o pé no freio e também não tenha filho. O terceiro motivo que eu acho que uma pessoa deve pensar, fazer a pessoa pensar 2 vezes antes de ter uma criança, é se o seu cônjuge de alguma forma oferece, seu companheiro ou sua companheira oferece algum risco para esse filho. É o tipo de situação que precisa ser resolvida para que se tenha um ambiente menos tóxico para que uma criança cresça. Gente, já tem criança demais nesse mundo com problemas relacionados ao crescimento familiar, ao ambiente familiar. Eu sou professora e sei o que estou falando. Existem muitas crianças que são órfãos de pais vivos. Os pais estão dentro de casa, mas os pais de alguma forma eles não estão presentes na vida da criança. E existem outras crianças que têm os pais presentes na sua vida, porém, os pais são profundamente tóxicos para os filhos. Olha que absurdo! Pais que fazem mal para os seus filhos, que dizem coisas que não são legais para a criança, pais que de alguma forma deformam a formação da criança. Então, se você sente que o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, eles não estão prontos, não estão preparados, não estão emocionalmente prontos para ter filho e que vão fazer mais mal para a criança do que bem, é melhor você pensar antes. Uma outra situação que eu acho que deve levar uma pessoa a pensar 2 vezes é se ela não tem perfil. Gente, a gente precisa ser muito sincero. Tem pessoas
que simplesmente não tem perfil para ser pai, não tem perfil para ser mãe. São biologicamente saudáveis, mas eles não têm perfil para a paternidade e nem para a maternidade. E que de repente eles se veem pressionados pela sociedade, a sociedade falando: não vai ter filho, e aí os filhos, não vem quando, não sei o quê. Gente, isso pode causar um profundo sofrimento em quem realmente não tem perfil, não tem vontade. Quando pensa no filho, isso, na possibilidade de engravidar, na possibilidade de ser mãe, e não é porque a pessoa, nossa, que pessoa ruim, que mulher ruim, que não quer ter um filho, que mulher ruim, que não quer ver a barriga crescendo, amamentar. Gente, isso é ter filho, engravidar, é um projeto da maioria das mulheres, mas não é projeto de todas as mulheres. E para aquelas que não têm esse projeto na vida, é importante que a sociedade respeite quem não deseja ter filho. Tem gente que não quer, simplesmente não quer, não se vê nesse papel, não quer assumir esse papel. Não é porque é irresponsável, mas é porque ela não quer se colocar, não quer viver esse papel, não tem vontade. Isso não a move, não a estimula. Então, é uma escolha individual de cada um. É óbvio que se você não tem perfil, converse isso com seu namorado enquanto vocês estão namorando e diga: olha, eu não tenho perfil para ser mãe, eu não tenho vontade de ser mãe. Então, é bom que você saiba que se você quiser casar comigo e quiser ter filho, eu não tenho vontade de ter filho. Conscientize a pessoa que está com você hoje para que ela não seja pega de surpresa, porque também é uma baita sujeira você esconder que não tem vontade de ter filho, casar com uma pessoa e quando você está lá no casamento você revela para ela que você não quer ter filho. Isso não é bacana. Então, se você não tem esse perfil, fala para a pessoa que está com você: olha, se estiver comigo, vai ser nós dois pro resto da vida, não vai ter criança, certo? Tudo bem? A pessoa está consciente. Caso no meio do caminho aconteça alguma coisa, você mude de ideia, porque isso acontece bastante, ela pelo menos já vai saber que inicialmente você não queria ter filho, mas agora as coisas mudaram, tá bom? Uma outra situação que eu acho que deve levar uma pessoa a pensar 2 vezes antes de colocar um filho no mundo é se você não tem fé. Como assim, Sara? Como assim não tem fé? Nós vivemos num mundo violento, nós vivemos num mundo cheio de pessoas más. Nós vivemos num mundo instável, cheio de mudanças. Nós vivemos num mundo economicamente difícil. Falando a verdade, nós vivemos num mundo muito complicado. E a tendência é de que esse mundo, daqui a alguns anos, esteja muito, muito, muito pior. Assim como hoje, o mundo está muito, muito, muito pior do que quando os meus pais decidiram ter filhos. E esse é um motivo que leva muitas pessoas a dizerem que não querem ter filhos. Ah, você não vai ter filho? Não, vou colocar criança nesse mundo violento, eu vou colocar um filho nesse mundo para viver essas coisas. Eu não sou doida de colocar um filho nesse mundo. Só doido põe filho num mundo desse jeito. Já viu alguém falando assim? Eu vejo muitas pessoas falando assim, que não querem ter filho porque o mundo é insalubre. Nós vivemos num momento que não rola colocar criança no mundo. Mas aí é falta de fé. Porque o mundo, vamos falar a verdade, o mundo sempre foi ruim. As pessoas, o mundo sempre teve gente ruim, sempre teve violência, sempre teve dificuldade econômica. O Brasil, por exemplo, me fala um momento em que as pessoas estavam por aí esbanjando dinheiro, que não havia violência, que era tudo paz e amor, todo mundo vivia bem, que você podia dormir de casa de porta aberta nas grandes cidades. Nunca aconteceu isso. Então a verdade é que a violência ela está aí, sempre esteve, e o que acontece é que ela vem sendo só aprimorada, ela vai se adequando ao seu tempo. Problema financeiro, todo mundo tem. Então, se todo mundo que olha para esse mundo disser que não quer ter filho por causa das condições do mundo, nós vamos parar de ter criança no mundo. O mundo para por aqui. E aí é só envelhecer os que já nasceram, porque não vai nascer mais ninguém. Então, quando eu falo, se você não tem fé, é porque, de fato, nós precisamos de fé para educar os nossos filhos, para que os nossos filhos cresçam, que eles sejam cidadãos, que eles conheçam a Jesus. Nós precisamos de fé, nós precisamos crer que Deus está conosco nesse projeto. Porque se a gente não crê, se a gente acha que é só a nossa força, a nossa capacidade,
o dinheiro que a gente ganha, a nossa capacidade de cercar nosso filho de segurança, é que vai garantir que ele fique bem, se a gente colocar todo o futuro dos nossos filhos nas nossas próprias mãos e não crer que nós precisamos de uma ajuda extra de Deus, a gente não vai pensar nunca em ter filho. Então eu acho que a quinta coisa, o quinto fator que pode fazer você colocar no pé no freio é se você é uma pessoa que acredita somente em você e na sua capacidade de resolver todo e qualquer problema que o seu filho tiver na vida. Se você é assim, pense bem, porque talvez você tenha que colocar o pé no freio antes de ter filho. Gente, ter filho no contexto do século XXI, do século XX, do século XIX, não é um mandamento. A Bíblia não nos ordena hoje ter filho. Então não é mandamento, mas é uma bênção. É uma bênção de Deus para a nossa vida. A Bíblia ordenou, é um mandamento ter filho lá para os primeiros, para Adão e Eva. Eles tinham uma missão de colocar filho na terra, que era povoar esse novo lugar que Deus havia criado. Então eles tinham um projeto, eles tinham que ter filho. Hoje, nosso mundo está super povoado, então ter filhos não tem o mesmo papel que já teve quando Deus ordenou que Adão e Eva povoassem a terra. Então não é um mandamento, mas é uma bênção. Se ter filhos fosse mandamento, se todo mundo tivesse que ter filho, porque se não tiver filho é pecado, se fosse assim, não haveria pessoas estéreis, pessoas que são, infelizmente, biologicamente impedidas de ter filhos. Não haveria também pessoas solteiras, porque a gente vê na Bíblia que Deus deseja que nós tenhamos filhos dentro de um contexto de família. Então, para você ter filho, desejável pela palavra de Deus, é que você tenha uma família, você tenha um marido, você tenha uma esposa e tenha seus filhos dentro do contexto da família. Mas tem gente que não casa. E aí? Não vai ter filho? Não tendo filho está pecando? Não. Por que você não quer ter filho? Qual a razão que te leva a não querer ter filhos? Já parou para pensar nisso? A Bíblia fala muitas coisas sobre filhos. Uma das coisas que a Bíblia diz é que os filhos são herança de Deus para nós. A Bíblia mostra essa imagem, de nós sentados à mesa e ao redor da mesa os nossos filhos, como bênção para a nossa vida. Então, a Bíblia afirma que os filhos são bênção. Quando eu decido não ter filho, por esse motivo, achando que filho não é bênção, aí eu estou pecando. Quando eu decido não ter filho porque eu duvido que as coisas que a Bíblia fala a respeito de filhos sejam verdadeiras, aí eu estou pecando. Então vejam a diferença. Não é pecado não querer ter filho. O pecado é o motivo, talvez seja o motivo que te leve a não querer ter filho. Então seria bom você analisar. Dependendo da situação, eu acho mesmo que não deve ter. Colocar filho no mundo para que os seus pais cuidem, colocar filho no mundo para que o mundo cuide, colocar filho no mundo para que eles mesmos se cuidem, não é justo. Então, nesse caso, não tenha, realmente não tenha, evite, não faça filhos, não comece, não tenha em mente esse projeto, se cuide, evite filhos. Se é para ter filhos e não cuidar deles, porque nós somos os cuidadores dos nossos filhos, nós temos o papel de ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que quando eles cresçam, eles não se afastem dos caminhos de Deus. Se não é para ser assim, então não tenha. Realmente evite os filhos. E quando eu falo evite na fonte. Não gere filhos. Tá? Porque tem gente que gera e depois quer tirar. Não gere. Evite. Corte o mal pela raiz, se não é um projeto, você não quer cuidar, você não quer essa responsabilidade para você, então evite, não gere. Se não é esse o caso, qual é o outro motivo? Se forem motivos que façam você duvidar que sejam bênção, coisas que Deus disse que são bênção, aí pode ser que haja um pecado. A gente duvidar, a gente achar que é mentira algo que Deus diz que é bom. Tá bom? Caso o seu caso, seja daquela mulher que quer ter filho, mas o marido não quer,
né? Você quer ter filho, mas a pessoa que está com você até quer, mas você não vê nela responsabilidade para um projeto tão sério. Caso você seja uma pessoa que não tem perfil para ser pai ou para ser mãe, mas você tem do seu lado alguém que deseja muito ter um filho, converse com Deus. Senhor, eu me sinto assim diante dessa situação. O Senhor pode me ajudar? Pode me orientar? O que eu faço? O que eu faço? Porque eu não quero, mas a pessoa que está comigo quer. Tira os medos de dentro de mim. Tira de mim a dependência de mim mesmo. E me faz acreditar que assim como a minha vida está nas tuas mãos, os filhos que eu tiver também estão. E o Senhor está comigo no projeto. Tente conversar com Deus sobre esse assunto. E chegue ali na presença de Deus, conversando com Ele, orando e lendo a Bíblia, chegue a uma resposta para essa questão. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a começar a pensar a respeito dessa situação. É muito chato casais que decidiram por algum motivo não ter filhos e a sociedade ficar em cima, pressionando e perguntando e quando é que vem, por que é que não tem. Isso é muito chato. Porque é algo que está na intimidade do casal. É desagradável. Assim como é desagradável que um casal que não pode biologicamente ter filho tenha que ficar respondendo as mesmas coisas. E os filhos? E os filhos? E os filhos? E os filhos? É muito desagradável para alguém que está tentando ter que responder isso para as pessoas. Isso não é da nossa conta. Na verdade, não é da conta de ninguém, a não ser o próprio casal. Mas se o seu caso não é uma questão de não poder, mas de não querer, analise. Por que você não quer? O que te leva a não querer ter filhos? O que te leva a não querer gerar filhos e ver a sua descendência crescendo, e aí ele cresce e na sua velhice ele cuida de você, ele está com você, ele é companhia para você. O que te leva a não querer ter a herança de Deus na sua vida? Conta aqui também a sua experiência a respeito desse assunto. Muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada mesmo. Espero te encontrar na próxima semana. Que você fique bem e que Deus continue falando ao seu coração através desse canal. Beijo para você e até o próximo vídeo.